Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma consultoria na área de RH que atende empresas aqui da minha região, e também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de curso de capacitação para profissionais de recursos humanos. Na minha visão, eu acredito fortemente que o conteúdo de hoje mais fazem diferença para a visão que a gente tem sobre a nossa atuação e sobre o que a gente faz ou não deve fazer na nossa atuação para conseguir sermos o tipo de profissional que nós desejamos. E aí começa eu trazendo uma reflexão aqui sobre o que realmente é ser um profissional diferenciado, Elis. Porque ser um profissional diferenciado fica muito subjetivo, né? E eu sei que muitas das vezes já tá até meio clichê a gente falar sobre ser um profissional diferenciado, ser um profissional estratégico. São palavras que estão sendo tão utilizadas hoje em dia, né? Quando você vê aí eventos na área de RH, cursos, cada vez mais a gente tem ouvido isso, porque de fato isso cada vez mais está sendo colocado em pauta, com uma importância clara na nossa atuação, de sermos diferenciados, sermos estratégicos. Mas o que isso realmente significa na prática? No meu dia a dia, como que eu olho para a minha atuação e eu consigo identificar se eu estou sendo estratégico ou não? Como é que eu olho para a minha prática e consigo identificar os pontos que eu preciso de melhoria, os pontos que eu estou achando que eu estou arrasando e às vezes não estão tão legais assim, coisas que eu nem sabia que talvez eu deveria estar fazendo e que está faltando na minha atuação, conhecimentos que eu não sabia que eu deveria ter ou que eu não tinha entendimento ainda que eu não tinha, porque eu jurava que eu estava sabendo, mas na verdade meu conhecimento estava raso demais, não estava tão profundo quanto deveria. Então, como é que eu sei dessas reflexões mais práticas? Como é que eu realmente transformo isso na realidade da minha vida para eu conseguir fazer esse tipo de reflexão importante para mim? Então eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos práticos para que você consiga identificar hoje na sua rotina, caso você já atue, ou no seu conhecimento, caso você ainda não atue, mas você já seja um estudioso, já seja um curioso da área, já esteja, indo atrás de conhecimento para se tornar um profissional de RH. Para que você consiga avaliar na sua execução e no seu conhecimento quais estão sendo os gaps. O que você está fazendo hoje que não está alinhado com um profissional diferenciado ou com um profissional estratégico. Que, inclusive, esse tipo de profissional eu chamo diferente. Por quê, Elissa? Porque tá tão, como eu disse, tão comum a gente escutar esses tipos de termos que parece que até o nosso cérebro já não consegue assimilar bem o que de fato é, né? Então, eu gosto de chamar de profissional expert. Por quê? Porque eu de fato acredito que o profissional que é diferenciado e ele é estratégico, ele é aquele que domina mesmo a atuação dele. Domina o RH, é especialista naquilo, entende cada nuance, cada pormenor, consegue olhar para a sua atuação e diagnosticar o que está errado. Tem esse conhecimento de especialista, de expert. Então, eu gosto de chamar de profissional expert. E os outros profissionais, Elis, que não são experts, eu gosto de chamar de profissionais replicadores. E eu vou explicar para vocês, na prática, exemplos de quais são as diferenças. Inclusive, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês aqui. Porque eu quero que vocês, primeiro, antes da gente entrar em como deixar a sua marca, em alguns outros conceitos e reflexões importantes que a gente vai trazer aqui hoje, alguns mitos, alguns erros, eu preciso que você se identifique, se posicione. Agora, tudo que eu ouvir da Elis, eu vou estar com consciência de que hoje eu sou um profissional expert, hoje eu sou um profissional replicador. Porque entendendo o seu posicionamento atual, é muito mais fácil a gente conseguir andar em direção a um objetivo. Se eu sei onde eu estou, é muito mais fácil para mim saber aonde eu quero ir. Agora, se eu não sei aonde estou, eu normalmente
não consigo saber como eu chego no meu objetivo, porque eu não sei onde eu estou. E às vezes eu estou jurando que eu já estou lá na linha de chegada, mas na verdade eu ainda não estou, e isso me prejudica nos meus resultados. Me dá uma visão míope, me dá uma visão, às vezes até completamente cega mesmo. Então a intenção é, primeiro, identificar o que está acontecendo hoje. Em que momento eu estou, em que nível de conhecimento eu estou, em que nível de atuação eu estou. E isso faz parte de um processo de amadurecimento. Não é vergonha você olhar para a sua atuação e olhar e falar, nossa, não tá tão legal quanto eu queria. Nossa, ainda faltam algumas coisas importantes. Isso é, inclusive, parte de se tornar um profissional expert. É você reconhecer os seus gaps. Porque se você não se reconhece seus gaps, você nunca vai melhorar. Agora, já no momento em que você entende os seus gaps, pronto, aí para você melhorar é um pulo. Por quê? Porque daí você já sabe o que você tem que melhorar. É muito mais simples causar mudanças dessa forma, tá? Então, olhe para você como um processo de autoconhecimento crítico e não com ai meu Deus, estou envergonhado, ou então dando justificativas para você mesmo, sabe as justificativas que a gente dá para nós mesmos de muleta? Do tipo, não, eu faço isso aí, mas eu não acho que eu sou um profissional replicador. Não, eu faço isso aí, mas não é bem desse jeito. E aí você vai o quê? Racionalizando, encontrando muletas para justificar o que você está ou não está fazendo. Mas isso aí não é culpa minha, é culpa da empresa que não me dá oportunidade. Mas isso aí não é responsabilidade minha, os recrutadores é que não enxergam isso. E aí o que a gente está fazendo? Muletas. Primeiro, olhar para si autocrítico, para depois entendimento de como se tornar esse profissional expert, tá? O que seria um profissional replicador? É aquele profissional que não tem análise estratégica por trás do que faz. Normalmente é um profissional que replica, ou seja, operacionaliza algo. E aí independe, tá? Independe do que ele está fazendo. Então, Eli, significa que eu posso ter profissionais replicadores, inclusive em RHs completos? Eu posso ter ali eu posso ser um profissional replicador, mesmo que eu esteja implantando o plano de cargos e salários, ou avaliação de desempenho, ou pesquisa de clima? Sim. O fato de você estar implantando projetos de RH não significa que você é um profissional expert. Como assim, Elis? Porque não importa o que você está implantando, importa o como você está implantando. Não importa o que você está fazendo, importa o como você está fazendo. A técnica que você está usando, o olhar que você está tendo. É isso que diferencia um profissional do outro. Não é porque o profissional replicador ele só faz o operacional e o profissional expert ele faz de tudo. Não, eu posso ter profissionais replicadores que fazem hoje de tudo também, que implantam todos os subsistemas de RH. Mas da forma errada, da forma incompleta, da forma míope, com a técnica errada, ou sem técnica, ou sem pautada em metodologia, ou com um subsistema não conversando com o outro. Então, eu tenho muitas maneiras erradas de se fazer isso aqui. E o que configura principalmente um profissional replicador? Primeiro, ele replica aquilo que, por exemplo, já existia dentro da empresa. Então, eu entrei na empresa e a empresa já tinha ali um RH completinho, bacana, funcionando, né? Assim, já tinha aparentemente tudo sob controle. Aparentemente, porque se eu não sou um profissional expert, eu não sei avaliar a fundo se aquilo tá bom. Eu olho ali na aparência. Poxa, tem avaliação de desempenho, tem pesquisa de clima, tem um plano de cargos e salários. Eu olho ali, por cima e o que eu faço? Replico. O que eu replico? Eu continuo fazendo do jeito que já estava sendo feito. A empresa já vinha fazendo daquela forma, eu entro e dou continuidade. Eu não avalio se aquilo é o melhor, se aquilo está sendo executado da melhor forma, se aquilo realmente deveria estar sendo executado naquele momento ou daquele jeito, se tinha uma forma melhor de se fazer, se tinha uma técnica melhor para se utilizar, se está causando algum tipo de prejuízo, porque sim, projetos mal implantados causam prejuízo, inclusive. Tá? Desmotivação, porque a pessoa vê que tem injustiça na avaliação de desempenho, a falta de
de perspectiva de crescimento, porque o plano de cargos e salários os critérios são tão esdrúxulos que ninguém sente que pode crescer. Então, tem como projetos implantados causarem mais malefícios do que antes deles existirem. E quando eu só replico, eu não analiso nada disso. Eu só replico, continuo fazendo. É assim que a empresa estava fazendo e eu continuo fazendo. Além disso, existe uma outra forma de replicar. Qual que é uma outra forma de replicar? Replicar coisas que eu aprendi com outras pessoas, vícios que a gente traz de outras empresas. Então, o meu chefe me ensinou a fazer uma entrevista assim. Esse é o roteiro de entrevista que eu sempre usei na minha vida. E aí, o que eu faço? Eu continuo aplicando esse mesmo roteiro de entrevista. Independente do cargo, independentemente da empresa que eu estou atuando, eu continuo replicando o mesmo modelo de entrevista. Por quê? Porque eu aprendi assim, alguém me ensinou assim, alguém me deu esse roteiro e eu continuo replicando. Sem análise de, será que essas perguntas realmente são as melhores para se fazer para esse cargo? Será que todos os cargos eu vou fazer as mesmas perguntas? Será que essas perguntas estão analisando o quê? O que eu estou deixando de analisar? O que essas respostas podem estar me dando de respostas errôneas? Será que essa é a melhor técnica de entrevista a ser utilizada? Existe algo melhor que eu não estou fazendo? Como é que está meu processo de seleção? Às vezes eu estou achando que eu estou arrasando, mas eu já medi meu índice de retenção de pessoas? Eu já medi o índice de rotatividade? A taxa de adequação à vaga? Então, de novo, eu só replico, não tem análise. É, de novo, conhecimento superficial. Ok, além de replicar o que a empresa estava fazendo, além de replicar o que eu já estava fazendo, alguém me ensinou em algum momento e eu criei alguns vícios e continuo fazendo, tem também uma outra forma de replicar, que é copiar de outras empresas ou de outros colegas de RH ou de referências que a gente vê na internet, copiar modelos prontos. Então, eu posso, por exemplo, ver que um colega de RH fez um treinamento muito legal lá na empresa dele agora, que foi sobre inteligência emocional. E aí eu penso, nossa, que legal, uma temática legal, eu vi que o palestrante foi bem, vou pegar a indicação e vou fazer aqui também dentro da minha empresa uma palestra de um treinamento de inteligência emocional. O que eu fiz? Eu estava pensando isso vai ser legal para as empresas, eu acho que as pessoas vão gostar, eu estou pensando em critérios subjetivos, eu estou pensando em agradar as pessoas, eu estou pensando em movimentar os meus treinamentos, eu estou pensando em trazer algo legal para eles, mas nada disso de fato é estratégico. O que eu acho, o legal, o que as pessoas querem, não é o estratégico. Então, se eu pego pronto algo que um colega fez e eu quero fazer aqui também, a motivação tá errada. Porque a motivação tem que ser, peraí, esse treinamento faz sentido para minha empresa? As pessoas têm problemas de inteligência emocional aqui dentro? Se tem, é prioridade ou existem outros problemas prioritários que estão causando mais prejuízo que eu preciso trabalhar antes? Além disso, se realmente é prioritário e as pessoas têm problema de inteligência emocional, vamos supor que casou certinho. Será que quais são os pontos exatos da inteligência emocional que eu quero mudar? E aí entra o quê? Estratégia. Eu consegui mapear os indicadores dessa inteligência emocional que não estão indo bem? Eu depois sei como eu vou fazer uma avaliação desse treinamento para saber se esse treinamento de fato deu resultado, porque não adianta eu treinar as pessoas e depois beijo, voltem para os seus postos de trabalho, estão treinados. Não. Fez efeito, as pessoas entenderam, causou mudança de comportamento, melhorou a inteligência emocional das pessoas. Como é que eu vou fazer a medição disso depois? Então, quando eu sou um profissional replicador, eu não tenho análise, eu copio e colo. Além disso, eu copio e colo modelos prontos da internet. Nossa, que vontade de implantar uma pesquisa de clima. Google, modelo de pesquisa de clima. Aí aparece lá um formulário que alguém, numa pesquisa, usou, eu copio, colo e aplico dentro da minha empresa.
sem nenhum tipo de análise. Essa pesquisa de clima faz sentido para minha empresa? Essas variáveis que estão aqui realmente são as variáveis que eu quero investigar aqui dentro, que vale a pena investigar aqui dentro? Essas perguntas são as perguntas que estão condizentes com o que eu quero investigar, com a cultura da empresa, com os problemas que de fato eu estou percebendo que eu quero validar. Não, eu só simplesmente copiei e colei. Eu sei o que fazer com isso depois? Eu sei tabular isso de forma correta? Eu sei tabular por equipe, por nível, por nível de responsabilidade? Eu sei tabular? Eu sei criar planos de ação em cima disso? Porque não adianta eu aplicar, as pessoas preencherem e eu olhar lá, fazer um pequeno relatório, essas foram as notas, encaminhar para a diretoria e vida que segue. Isso não tem estratégia nenhuma por trás disso. Para que então que você aplicou? É para fazer algo com relação a isso, é fazer algo a respeito disso. Se eu apliquei uma pesquisa, é para eu ter informações para nortear ações. Então, se eu vi que alguma coisa está mal avaliada, eu preciso resolver. Eu preciso criar um plano de ação para resolver. Vai ser por treinamento? Vai ser por endomarketing? O que vai ser o plano de ação para aquele ponto específico? Entendem? Então, eu vou fazer uma ação de endomarketing. Eu vi, nossa, que teve uma campanha. Eu li um artigo que a empresa X fez uma campanha super legal para arrecadação de alguma coisa, de alimentos. Vou fazer isso aqui na minha empresa também. Cadê a análise? Faz sentido eu fazer isso dentro da minha empresa? Por que arrecadação de alimentos? Isso aqui está fortalecendo cultura? Responsabilidade social é um dos valores da empresa? É o que importa para eles hoje reforçar com os colaboradores? Eu vou estar usando essa ação a favor de quê? Com qual objetivo? Elisa, o objetivo é para dar, mantimentos para a instituição. Preciso sempre ter um motivo também, uma motivação direta institucional. Precisa ter, obviamente, tem todo o benefício lá, social, isso é indiscutível. Mas o que isso de fato faz bem para a empresa? Porque da empresa ela está investindo. Ela está investindo o seu tempo que você está gastando nessa ação, está investindo o tempo das pessoas que estão preocupadas com essa ação. Para a empresa isso é relevante, faz parte da cultura, dos valores dela, é isso que ela quer de primordial. Então, às vezes tinha uma ação que era prioritária para a empresa e eu não vi, porque eu não fiz uma análise. Às vezes a empresa estava ali, o primordial para ela é uma meta que ela tem muito arrojada para esse ano, que é conseguir o selo de Green, o selo Green, eu esqueci o nome, mas de empresa sustentável, de sustentabilidade. Às vezes eu tenho ações de endomarketing prioritárias para fazer ali, para as pessoas reciclarem os papéis, usarem menos copos descartáveis. Ações de economia de recursos como água. Às vezes tem outra prioridade dentro da minha empresa, porque ações de endomarketing precisam ter objetivos. Sempre. Elise, e as festas de confraternização do mês? Precisam ter um objetivo. Se elas não têm um objetivo para você, elas estão simplesmente sendo momentos de confraternização. Não são ações de endomarketing. E aí a empresa realmente tem que ver como um gasto e não como investimento. E tá tudo bem gastar dinheiro, desde que aquilo faça sentido para a empresa. Não, eu sei que é um gasto, mas eu quero que as pessoas se divirtam. Agora, se for ação de endomarketing, tem que ter um objetivo. É o objetivo de integração de pessoas? Então, eu vou utilizar essa confraternização para fazer uma integração, fazer uma dinâmica, fazer ali um momento que as pessoas tiram um papelzinho e falam alguma coisa para outra, registrar aquilo para poder postar nas redes sociais para reforçar a marca empregadora. Eu preciso ter um objetivo para depois medir. O objetivo foi alcançado, não foi? Então, de novo, sem análise, eu estou replicando. Eu li num artigo e achei legal, eu vi alguém fazendo e achei bacana, eu achei isso aqui na internet, parece ser legal, esse parece legal, bacana, as pessoas vão gostar. Replicar, eu já faço assim e tá dando certo. Isso tudo vem de pensamentos de profissionais replicadores. Vocês percebem como todos esses exemplos que eu dei, a pessoa não dominava o RH de fato? Por quê? Porque se a pessoa domina, ela sabe que não é assim que faz uma pesquisa de clima. Se a pessoa domina, ela sabe que o planejamento de treinamento dela tem que vir das informações da empresa. Se ela realmente domina, ela vai utilizar tudo isso que eu comentei com vocês
como inspiração. Porque é importante a gente ter inspiração, ficar de olho no que está acontecendo, ler artigos, ter ideias, isso tudo é inspiração. Mas sempre, sempre, sempre eu tenho que trazer isso para a realidade da minha empresa com toda a análise técnica e de metodologia por trás para me respaldar. É inspiração adequada à realidade da empresa. Aí sim a gente vem para esse grupo aqui, ó, que domina mesmo, que entende que não adianta eu pegar um formulário de avaliação de desempenho pronto, que eu preciso criar o formulário de avaliação de desempenho de cada cargo dentro da minha empresa, que eu preciso mapear as competências, que eu preciso entender o que o cargo exige, que eu preciso tornar aquilo objetivo, mensurável, que eu preciso tirar a injustiça entre os líderes, que eu preciso criar uma cultura. Não é só eu pegar um formulário pronto e aplicar. Eu preciso entender como tabular uma pesquisa de clima, como criar o plano de ação, como selecionar as perguntas de forma estratégica, como saber o que a minha empresa precisa. Eu preciso fazer treinamento em cima do resultado da minha avaliação de desempenho, em cima do resultado da minha pesquisa de clima, que são informações importantes para me dizer o que de fato a empresa está precisando ser treinada naquele momento. Eu preciso ter um processo de avaliação de treinamento, de medir ROI de treinamento, se deu ou não retorno. Quando eu domino essas temáticas, que eu sou especialista nessas temáticas, aí sim, meu olhar é outro. Meu olhar é absolutamente outro. E, consequentemente, os resultados que eu gero através daqueles projetos são outros. Você concorda comigo que uma pesquisa de clima, nesse contexto aqui, como eu disse, peguei um formulário pronto, apliquei, mandei um relatório básico para a diretoria e engavetei. E essa pesquisa de clima aqui, feita criando do zero as variáveis que vão ser investigadas, as perguntas, com reuniões com a diretoria, entendendo quais são os gaps que a gente pode investigar, o que é importante para a empresa, dentro da cultura, dentro dos projetos, o que importa investigar, criar as perguntas, aplicar, tabular em todas as opções possíveis e imaginárias que pode ser tabulada por equipe, por nível, por cargo. Depois, eu criar planos de ação, aprovar com a diretoria e colocar o plano de ação em prática e depois, no próximo ciclo de pesquisa de clima, eu medir se aqueles pontos melhoraram ou não melhoraram. Qual que você acha que vai dar mais resultado? E aí é quando a gente tem aquela sensação de que a gente está fazendo muita coisa. Poxa, Liz, mas eu aplico isso, eu faço aquilo, eu implantei aquilo e parece, sabe aquela sensação de que nada muda? Não mudou muita coisa, as pessoas ficam empolgadas um tempo e depois elas param, é difícil manter as pessoas motivadas a participarem das ações de RH, é difícil fazer com que os líderes, de fato, cumpram o papel deles nessas análises. Sabe por que é difícil? Porque não está gerando resultado. O líder não enxerga o resultado daquilo, o colaborador não enxerga. E aí o que eles enxergam? Trabalho, é mais trabalho. Eu vou ter que parar, avaliar essa pessoa, sendo que no final das contas aquilo não está sendo utilizado para absolutamente nada. Não está sendo avaliado da forma certa, gera mais injustiça do que justiça. Não está com os critérios corretos, não está customizado para o cargo. Enfim, o líder não sabe avaliar. Não tem cultura disso, não tem depois projetos de melhoria, plano de desenvolvimento individual, treinamento para essas pessoas, não tem acompanhamento disso para o desligamento. Então, eles não veem resultado naquilo, eles enxergam como um trabalho. E é aí que eu percebo as pessoas, poxa, Elis, mas eu estou fazendo tanto. Mas nada muda efetivamente na minha rotina, eu ainda não fui reconhecido por isso, porque sabe contra o que não há argumentos? Quem me acompanha há algum tempo já sabe disso, que eu falo isso sem parar. Contra resultados não há argumentos. Se você mostra o resultado, olha aqui, isso aqui é o resultado. Tá vendo aqui? O indicador disso aqui melhorou. A pesquisa de clima do ano passado comparada a essa, olha essas variáveis aqui, o quanto melhoraram na opinião das pessoas. Olha aqui a produtividade dessas pessoas, o quanto melhorou. Olha a rotatividade que diminuiu. O líder, ele vê melhoria na equipe, ele vê as pessoas mais organizadas, ele vê a relação dele com os liderados melhorando, ele percebe as pessoas mais engajadas no trabalho, ele vê, as pessoas veem os resultados, as pessoas, elas enxergam que, nossa, agora eu sei como crescer, elas ficam animadas, elas ficam motivadas, elas veem que tem justiça na avaliação, então elas dão tudo de si para serem bem avaliadas. E é isso que é o resultado, e contra isso não tem argumentos. Que tipo de argumentos? O líder ele não vai questionar se aquilo funciona ou não. Ele não vai,
você quer dar trabalho. A empresa não vai questionar se aquilo é bom ou não para a empresa. Tá claro, tá acontecendo nos olhos das pessoas. E aí, naturalmente, contra resultados não há argumentos. Ao invés de a gente ficar tentando argumentar com a empresa, me valorize, o que eu faço é bom, olha o tanto de coisa que eu estou fazendo, vocês não me ajudam. Provavelmente, se você está precisando desse esforço, é porque os seus resultados não estão falando alto. E é aí que entra a diferença entre o RH Expert, porque o profissional Expert ele não precisa de muito esforço para mostrar e ser valorizado. Por quê? Porque o resultado que ele gera fala mais alto, fala por si só, fala alto mesmo, fala grande. É visível os resultados, porque o profissional expert sabe, inclusive, apresentar os seus resultados, ele sabe medir e apresentar os seus resultados. Quando a coisa é bem arquitetada, bem feita, o líder, a empresa, os colaboradores, todo mundo enxerga, é bom para todo mundo. É bom para o profissional de RH, por quê? Porque a carreira do profissional cresce, porque se ele consegue fazer com que aquilo dê resultado, quem está arquitetando aquilo, que tem o conhecimento técnico para aquilo, é ele. Olha quanta credibilidade, profissionalismo ele ganha nesse processo. E é claro que ele vai crescer, é natural, é quase que instantâneo. É um reflexo. O foco não está em crescer, o foco está em fazer um bom trabalho, mas naturalmente ele vai crescer. Porque contra resultados não há argumentos. E todo mundo consegue enxergar quando a coisa está funcionando. Além disso, ele é valorizado, porque sim, existe valorização quando o outro vê o valor do que você faz. Se o outro não está vendo o valor do que você faz, é porque provavelmente você não está conseguindo gerar resultados suficientes para que ele enxergue o valor do que você faz. Porque ter no papel é muito diferente disso ter acontecendo de fato no dia a dia das pessoas. E isso só realmente sai do papel e começa a fazer parte do dia a dia da empresa quando você faz da forma certa. Quando você é esse profissional aqui, ó. Quando você não é, quando você é o replicador, as coisas ficam lindas no papel. Mas ali, ó, no dia a dia, não tem mudança, não tem continuidade, tá? Além disso, você fortalece o RH, você fortalece o nome do RH, você fortalece a área, as pessoas começam a enxergar o RH de forma diferente. Poxa, eu nunca imaginei que o RH fazia isso tudo. Nunca na minha vida eu imaginava que o RH era tudo isso. Eu achava que era só contratação de pessoas, achava que era só isso e aquilo. Você abre a mente dessas pessoas que estão convivendo ali com esse processo para que elas nunca mais olhem o RH da mesma forma. Além disso, é bom para a empresa, porque a empresa começa a ter de fato resultados. E aí sim os projetos de RH estão funcionando, é quando realmente o resultado começa a aparecer. Isso é ótimo para a empresa. A empresa cresce, porque com pessoas alinhadas, motivadas, no caminho certo, elas vão trabalhar em prol do crescimento da empresa. Essa empresa vai crescer, não tem jeito. Além disso, se abre para os benefícios do RH, a empresa abre os olhos para o RH. E isso nunca mais muda. E é muito, muito bom para os colaboradores também. Então, olha só como é bom para todo mundo. Porque os colaboradores, eles trabalham em um clima organizacional melhor, eles têm ali clareza que eles têm chance de crescer estruturadamente de maneira justa ali dentro. Eles mudam também a sua visão com relação ao RH. Ok? Então, como fazer isso de fato? A primeira coisa é você saber a diferença entre título e conhecimento. Se você está atrás de título, eu vou participar de tal evento pelo certificado, eu vou fazer uma pós-graduação pelo título de pós-graduado, eu vou atrás de títulos, você está aqui. Você não é um profissional expert. O profissional expert, ele se preocupa com o conhecimento que ele vai adquirir. E que se esse conhecimento tem a qualidade necessária para fazer com que realmente os seus resultados mudem. Então, cuidado com isso. Se você está atrás de fazer uma pós-graduação para ter título, você tá com a sua motivação errada. Você já está com a sua visão, com sua mentalidade de um profissional replicador. Primeiro, a gente muda a mentalidade antes da gente mudar os nossos resultados. A mentalidade tem que ser o seguinte: eu desejo me tornar esse profissional. O que eu preciso fazer para me tornar esse profissional?
O que eu preciso fazer? Não interessa se a empresa que eu tô hoje parece que não vai aceitar ou não. Não interessa se o recrutador, se eu tô desempregado, se o cliente, o cenário externo não interessa naquele momento, porque a decisão é por mim. Eu quero me tornar esse profissional. O que eu preciso fazer? E aí você vai entender os passos que você precisa dar. Não é título que você tá atrás, é do conhecimento. É daquilo que de fato vai te dar, agregar esse conhecimento de você se sentir especialista. Eu consigo agora olhar para isso que eu executo e entender que eu preciso fazer de uma maneira diferente, que eu preciso fazer tal análise, que esse passo eu pulei, que aquele formulário tá errado, que eu preciso refazer isso. Eu tenho que ter esse conhecimento da forma certa de fazer as coisas. Esse conhecimento de especialista, que me traz essa visão de especialista. Certo? Então, ser especialista não é ter um título de especialista, não é ter um diploma de especialização. Isso não te torna especialista. O que te torna especialista é o conhecimento que você tem. Realmente, esse conhecimento te traz bagagem de te tornar alguém que olha para um RH completo e consegue avaliar tudo que está sendo feito certo e errado, que pega ali uma empresa do zerinho e consegue implantar um RH do zero, certinho, com a metodologia certa. Será que você tem o conhecimento para isso? Se não, você ainda não está aqui, ó. Pode ser que isso aqui seja uma meta para você, eu espero que seja uma meta para você, mas você ainda não está aqui. Tá? Então, esse profissional aqui, ele deixa um antes e um depois do seu trabalho. Literalmente, existe um antes da pessoa e um depois da pessoa. A empresa, ela consegue ver como se fosse, sabe, uma divisão mesmo. Poxa, depois que isso aqui, que esses projetos aconteceram, que o fulano fez isso aqui, ó, é outra empresa, é outra realidade, você deixa a sua marca. Isso é deixar a sua marca. Deixar a sua marca não é ir ali, plantei um projeto legal. Não, deixar a sua marca é fazer um rombo mesmo. É gerar uma comoção de, peraí, abrir a mente das pessoas pro que é RH. É um antes e um depois do que você está fazendo, é gerar resultado em tudo que você faz, é causar mudanças extraordinárias no que você está fazendo. Inclusive, me lembrei agora de uma aluna, o nome dela é Larissa. E a Larissa, tem até um depoimento dela, que é a Larissa. Mas o que a Larissa fala pra mim, e que eu acabei de me lembrar, que acho que é o que mais bate na gente como profissional de RH. A Larissa, ela estava me contando que ela era recém-formada, 22 aninhos, sem muita experiência, que acho que ela só tinha estagiado e só tinha uma pequena experiência ali em recrutamento e seleção, ou seja, uma coisa só, pelo que eu me lembro, tá? Mas eu sei que a experiência dela era bem pouquinha, quase nada. Inclusive, ela até dizia, né, como se ela não tivesse mesmo experiência. E aí, ela resolveu empreender no RH, ela resolveu, eu vou procurar clientes, eu vou oferecer meu serviço. Ela tomou essa decisão de se tornar uma especialista em RH e ela foi atrás do conhecimento, né? Tanto é que ela se tornou a minha aluna e tudo mais. Beleza. E aí, o que ela fez? Foi atrás de um cliente. E ela conseguiu um cliente, porque ela passou segurança na comunicação com ele, de que ela sabia implantar, mesmo que ela fosse 22 anos, carinha de novinha, recém-formada, sem experiência, ela conseguiu passar essa segurança. E sabe o que ele fez? Ele contratou ela para fazer não somente um serviço, mas para implantar o RH todo do zero. Então, ela fechou um contrato imenso de implantar todos os projetos de RH lá dentro. E aí, isso não é nem a parte que eu queria chegar com vocês, hein? Não é nem a parte. Ela fala que tem ali, eu não me lembro a quantidade de pessoas, tá? Mas eu me lembro que tinham mais de 10 pessoas ali na diretoria, entre gestores, e que eles fazem essas reuniões periódicas, e que hoje, né, depois que ela foi contratada, nas reuniões, eles não fazem as reuniões sem a Larissa mais. E eles ligam para ela e falam, Larissa, qual que é a sua opinião sobre isso que a gente vai tomar de decisão aqui agora na empresa? Não, sem a Larissa a gente não faz, sem a Larissa a gente não faz. Ela ainda fala isso, que eles falam, não, sem a Larissa a gente não decide nada. Então, olha só, e aí ela ainda falou, isso não tem preço. Você tá numa reunião com mais de 10, ele não lembro quantos eram, 15, não sei, gerentes, olhando para você e perguntando a sua opinião e, de fato, levando em consideração o que você fala, isso não tem preço.
Eu vou deixar o meu legado dentro dessa empresa. E é realmente isso. Ela vai deixar a marca dela lá, tá? Já tá marcada. A Larissa passou por aqui. E isso é que não tem preço. É existir um antes e um depois do seu trabalho. É a empresa confiar tanto que você é especialista no que você faz que ela nem contesta aquilo que você tem de opinião. Então, se você acha que é melhor XYZ, eles não vão. Eles têm dificuldade até de contestar. Por quê? Porque eles veem em você uma autoridade no assunto. RH é você que sabe. RH é a Larissa que sabe. Eu não vou dar pitaco. Se a Larissa diz que assim pode ser que cause uma confusão ou um problema, quem sou eu? Eu não sou RH, é a Larissa que é. É causar esse tipo de posicionamento. Mas como que a gente causa isso? Sendo esse profissional. Não é enganando o outro, é sendo. O outro ele enxerga quando a gente realmente é. Entende? Então a decisão começa por aí. Diferença entre título e conhecimento. Cuidado com isso. Cuidado com o que você está indo atrás, o que está sendo a sua prioridade hoje. Tá? Além disso, um profissional expert, ele tem visão sistêmica. Ele para de olhar ali só para um determinado projeto que ele está fazendo ou só para dentro do RH e ele faz isso aqui, ó. Ele começa a enxergar a empresa, começa a enxergar outros projetos. Então, vocês vão aprender no Missão RH e eu tô empolgadíssima para chegar logo, porque eu quero até ouvir o feedback de vocês, porque no Missão RH, o que vocês vão aprender? Que se eu tô implantando um plano de cargos e salários, não adianta eu fazer isso aqui, ó, e olhar para o plano de cargos e salários. Visão sistêmica é ter visão minimamente da sua área. E para ter visão minimamente da sua área, você precisa entender de todos os subsistemas da sua área. Você precisa saber que para você ter um plano de cargos e salários bem feito, você precisa de uma avaliação de desempenho. Você precisa de uma descrição de cargos. Você precisa saber que para ter um planejamento de treinamento efetivo, você precisa da pesquisa de clima. Você precisa da avaliação de desempenho. O que é isso? Você precisa entender como um subsistema, como um projeto conversa com o outro. Aonde eles têm ligação? Aonde eles alimentam um ao outro? Quais deles têm relação direta um com o outro? Por onde começar? Qual é a melhor estratégia olhando o todo? Porque se eu não olho o todo, se eu pego um projeto, isolo ele e fico olhando só para ele, eu corro grande risco de não ser estratégico. Porque, de novo, você não está tendo a visão sistêmica. Um subsistema é um braço de um sistema. Você precisa enxergar o sistema completo. Então, antes de você ser especialista em uma coisa, eu quero ser especialista em plano de cargos e salários. Elis, antes disso, você precisa ser generalista. Você precisa ampliar a sua visão, entender o todo, entender onde que as coisas conversam entre elas, entender o que as coisas têm relação entre si, como uma coisa alimenta a outra, para depois, não, agora eu entendi, eu vou me especializar nisso agora de uma maneira certa. Porque eu entendo que, por exemplo, um problema que surgiu na pesquisa de clima pode ser um erro lá no meu processo de recrutamento e seleção. Eu posso entender que uma coisa que surgiu lá na minha entrevista de desligamento pode ser um problema lá na minha liderança. Por quê? Porque eu tenho visão sistêmica. Minimamente da minha área. Mas ainda entra um outro ponto. Eu tenho que ter visão sistêmica dos meus projetos de RH, mas eu também tenho que ter conhecimento da empresa. Como esses projetos de RH podem se atrelar ao que a empresa deseja, ao planejamento estratégico da empresa. A empresa quer faturar mais esse ano. Como que os meus projetos de RH podem estar atrelados ao planejamento estratégico da empresa para fazer a empresa faturar mais esse ano? Nos meus treinamentos, eu vou pensar em temáticas de treinamento que levem as pessoas para esse objetivo? A empresa tem como objetivo implantar a ISO 9001 nesse ano. Ok, como que nos meus projetos eu posso ajudar nisso? Nos meus projetos de endomarketing, sensibilizando as pessoas para poderem participar? Nos meus projetos de treinamento? Nas minhas descrições de cargo? Como que eu posso, nos meus projetos, estar atrelado aonde a empresa está indo, com o caminho que a empresa está indo? Porque se eu também olho só para o RH, a empresa está indo pro lado da tecnologia e eu estou treinando as pessoas, sabe, Excel. Que a empresa vai abolir o uso de Excel, vai começar a passar a usar só sistema e eu estou treinando as pessoas em Excel aqui. Eu estou desfocada, desalinhada.
Então, o RH faz parte de uma empresa e o RH lida com pessoas que fazem parte de uma empresa para levar a empresa para um lugar. Então, os meus projetos precisam estar alinhados com o planejamento estratégico da empresa. Então, entende? A estratégia, ela começa pela visão sistêmica do nosso departamento, de todos os projetos do nosso departamento. Eu preciso entender recrutamento e seleção, eu preciso entender avaliação de perfil, eu preciso entender avaliação de desempenho, pesquisa de clima, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos e salários. Eu preciso entender indicadores de RH, gestão de desligamento, endomarketing. Eu preciso entender de tudo isso, descrição de cargo, para eu ter essa visão sistêmica. E depois eu ainda preciso entender sobre a empresa que eu estou atuando naquele momento, seja ela meu cliente, seja ela, né, o meu empregador. Saber para onde essa empresa está indo, quais são os planejamentos dela, qual que é o desejo dela, a meta dela, os valores, a cultura. Precisa estar integrado, tá? Maravilha. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eliminar subjetividade. Ai, mas essa parte eu amo demais, inclusive, tá? Vocês vão ver muito sobre isso no Missão RH. Mas qual que é a diferença principal aqui, ó, de um RH Expert? Eliminar a subjetividade da nossa área. O que é subjetividade, Elis? É eu ter um processo, por exemplo, de avaliação de desempenho, onde cada líder avalia no seu jeitinho. Então, um líder que ele é mais carrasco, mais duro, ele vai lá e não dou nota 10 pra ninguém. Enquanto que um outro líder que é mais bonzinho, amigão, ele vai dar 10 para todo mundo. Isso é subjetividade. É o ser humano por trás que está colocando a sua parcialidade, a sua personalidade, a sua vida, o seu contexto, as coisas que ele passou. Ele está colocando aquilo no processo de RH. Não pode, é subjetividade. Como que eu diminuo isso? Tendo um processo de avaliação mais objetivo, com conceitos específicos do que está sendo avaliado, com indicadores específicos de como ele avalia aquilo no dia a dia, com notas específicas para cada um dos graus, com exemplos. Ou seja, o líder, para ele botar a imparcialidade dele ali, é muito difícil, porque tá tão claro que, sabe, eu não consigo nem fugir. Tá tão objetivo, tá tão mensurável, tá tão justo, tá tão direcionado, entende? Começa por aí. Promoção. Um que chora mais, o que puxa mais saco do chefe ganha promoção. O que é mais quietinho, que fica lá no cantinho, não ganha. Por quê? Porque, de novo, subjetividade. Subjetividade das pessoas que estão ali gerenciando as pessoas. E, de novo, se eu tenho ali um projeto, como acabar com isso? Tendo um projeto de plano de cargos e salários que, de fato, seja assertivo, com critérios claros, justos. Não é critério de tempo de casa, isso não é critério, isso é subjetividade ainda. Significa que para eu crescer eu preciso ficar na empresa 5 anos? Então eu sento a minha bunda, faço o mínimo necessário e espero fazer 5 anos. Eu não preciso ter desempenho, às vezes eu tô me matando de trabalhar aqui mais do que o outro, e o outro ganha aumento porque fez 5 anos, eu ainda tenho 3 anos. Pra que então que eu preciso me esforçar tanto se o outro não tá se esforçando, se eu só vou ganhar um aumento quando eu fizer 5 anos? Tem que estar atrelado a desempenho, a entrega, a resultado, a motivação, ao que você quer que as pessoas atinjam, ao planejamento estratégico da empresa. Eu usei alguns exemplos, tá, de subjetividade, mas eu posso citar vários outros na entrevista. Eu selecionar alguém porque era simpático, porque bateu com o meu santo, porque, né, teve uma boa indicação, e aí eu penso, poxa, a pessoa se comunica bem, ela é para gente boa, vou contratar. Subjetividade. Gente boa, eu acho que é uma boa pessoa, teve uma boa indicação, que critérios são esses? Cadê a técnica? Cadê o que o cargo precisa? Cadê a avaliação de competências? Entende? E é aí que entra a subjetividade na nossa área. E o que acontece? Os resultados vão lá para baixo. As pessoas sentem que, mesmo tendo um processo de avaliação de desempenho, ela é injusta. Mesmo tendo um plano de cargos e salários, ele é injusto. Isso não me motiva, isso não faz nenhum bem para a marca empregadora. Isso não muda meu desempenho. Eu nem dou bola pro RH, porque para mim isso nem é bom. O líder também, para ele, tanto fez, tanto faz, porque ele continua fazendo dos critérios dele. Entende? Para a empresa, ela não está ganhando nada, porque as pessoas não estão indo em direção ao que ela deseja.
E eu ainda tenho grandes riscos de quando eu contrato na subjetividade ou quando eu demito na subjetividade, eu estar perdendo um bom talento ou aumentando a minha rotatividade contratando errado. Enfim, isso prejudica o clima organizacional. Isso prejudica, gente, é uma bola de neve. Uma coisa errada vai causando outro problema e aí na hora que eu vou resolver esse problema, eu faço errado e eu causo outro problema e aí vira uma bola de neve.